De volta com Fala Doutor, converso hoje com o Dr. Cleuton Sarmento Lima, fisioterapeuta, falando aqui de vários assuntos, né? Dr. Cleuton, Juarez da Silva, do Roxo Verde, dizendo que quer saber, quem tem osteopenia no joelho e pés, a fisioterapia resolve? Como eu disse, a osteopenia é um problema do osso, da perda de massa óssea já iniciando. Então, você pode, um tratamento da osteopenia né? A fisioterapia, o que essa osteopenia está repercutindo, né? E tem que ser avaliado para a gente ver o que pode ser feito. Almerino Mendes, do Alto São João, dizendo que quando está fazendo caminhada ou sentado, não sente dores na coluna. Mas se ficar 5 minutos em pé, sente dores na perna direita. E ele coloca aqui nervo ciático. Quer saber por quê? Está com 75 anos. Pela idade, Almerino, já que você falou a idade, né? Nessa faixa etária aí, a gente já sabe que o disco ele já está bem desidratado. Então, as raízes nervosas, como eu disse, que saem na lateral à coluna, você pode estar tendo um estrangulamento aí por ficar muito tempo numa posição, principalmente a postura em pé. Né? Aí vem o sintoma na perna. Nilton dos Santos, do bairro Novo Horizonte, ligou parabenizando, disse que assiste o programa todas as quartas. Obrigado, Nilton. Grande abraço. Maria Gildete Ferreira do Carmelo também ligou parabenizando, excelente entrevista. Disse que a irmã dela faz fisioterapia e ao final, quando sai dos aparelhos, sente tonteiras. O que pode ser? O primeiro passo é onde você está tratando, você relatar esse fato ao profissional, né? Eles podem ter outros fatores aí, uma hipotensão postural, uma queda de pressão, alguma influência de... Né? Normalmente os aparelhos da fisioterapia não trazem tanta, né, repercussão assim para outros sintomas. Né? Fátima Cardoso do Sumaré quer saber se a escoliose tem cura, doutor. E aqui fala também, excelente entrevista. A escoliose é uma patologia do crescimento, né? Então, o ideal é que hoje, graças a Deus, aos exames, ao interesse também das pessoas, né, de procurar saber o que elas têm, você descobre uma escoliose na juventude e for bem orientada, essa escoliose pode estabilizar e você conseguir conviver. Se você descobre uma escoliose tardiamente, né, em graus acentuados, dependendo, você também pode, com orientação de profissional, fazer um tratamento e não ter dores, né, digamos assim. Na verdade, a maioria dos pacientes de escoliose não tem dor. A Vilma Souza, da Vila Atlântida, disse que teve uma fratura no cóccix, aquele ossinho na pontinha, né, da coluna. Disse que sente dores da coluna até o calcanhar. Segundo ela, o médico disse que isso é esporão. Ela quer saber se essa dor pode ter alguma relação com o cóccix. O cóccix aqui, inclusive, está ilustrando, né, essa ponta, essa parte final da coluna, né, normalmente em queda, sentado ou um traumatismo mais forte nessa região, você pode ter uma luxação do cóccix, porque na verdade aqui só está mostrando o osso, mas eu tenho ligamentos que prendem o cóccix aqui no osso do quadril, né? Então, essa dor irradiada para os pés, eu acho dificilmente ela viria do cóccix, né? Então, o cóccix ele traria um sintoma mais nessa região aí, próximo até a região anal, ou a região mais profunda ali dos órgãos genitais, porque é uma região que está muito próxima aí dessas estruturas. A Cristiane Souza, do Todos os Santos, faz uma pergunta muito interessante aqui, quer saber se a osteopatia pode ser utilizada no tratamento pós-cirúrgico, né? Após a cirurgia. Sim. Vou dar um pequeno exemplo, por exemplo, o paciente fez uma cirurgia de ombro, né? Não interessa a natureza. Então, ali ele passa inicialmente por uma imobilização, ele fica com a tipóia, enfim. Então, como que a osteopatia poderia ajudar? Dentro da análise da osteopatia, o ombro, as raízes nervosas que passam no ombro vêm da coluna cervical. Então, ali no ombro, o princípio da reabilitação, às vezes, vai ser um tratamento para alívio de dor, inflamação. E depois você vai ter que ganhar movimento nesse ombro para o paciente voltar a movimentar normalmente. Então, se você já entra com osteopatia, por exemplo, depois da liberação médica, ali na região cervical, fazendo técnicas de manipulação, por exemplo, você pode acelerar esse processo de reabilitação do paciente. Então, a osteopatia no pós-operatório, por exemplo, do ombro, eu estou exemplificando o ombro, mas qualquer articulação do corpo, se você for na região que corresponde a ela na coluna e tratar a coluna, você vai ter resultado. O Gilson Oliveira de Santos Expedito quer saber, a pessoa que tem pubalgia há 1 ano e pouco, deve fazer qual tipo de tratamento? Dizendo que fez fisioterapia durante 1 ano e não adiantou. Primeiro, o que é pubalgia, né? A pubalgia é um termo que se diz relacionado à dor na pubis, né? Que é um ramo do osso da bacia, que é o ramo anterior, né? De um lado tem o ramo púbico direito e o ramo púbico esquerdo.
né, que nas mulheres, por exemplo, que estão próximas de ganhar neném, esse ramo púbico ele começa a ter um pouco de mais de dilatação para expulsar, por fatores hormonais, para expulsar a criança. Também poderia ser uma causa de pubalgia. Eu não sei a natureza da sua lesão, por exemplo, jogadores de futebol que estiram a região da virilha, por exemplo, que esses músculos eles vão fixar na pubis. Então, o estiramento da musculatura pode tracionar um ramo púbico e fazer esse ramo púbico entrar em lesão. Então, às vezes, o tratamento só sintomático ali por cima da pubis, ele, com gelo ou condutas superficiais, ele vai ter um efeito muito sutil e por tempo curto, né? Então, a osteopatia, normalmente, a gente vai lá na pubis, no ramo púbico, ou, aliás, no ilíaco, e às vezes corrige se a gente encontrar a lesão óssea. Pubalgia, então, a osteopatia é o melhor tratamento, então, né? Para pubalgia. Elias Ramos, do bairro Independência, doutor, dizer que em 1995 sofreu um acidente automobilístico, ficou com o pescoço duro durante 3 meses sem movimentar. De lá para cá surgiu uma hérnia de disco com muita dor na perna, uma dor constante, né? Isso. Ele quer saber se essa hérnia foi causada pelo acidente ou não tem nada a ver. Ele fala que ficou com o pescoço Imobilizado, duro, né? Durante 3 meses. E a hérnia De lá para cá surgiu essa hérnia, né? A dor na perna? Hérnia de disco, com muita dor na perna. Não. A coluna cervical, classicamente, ela vai mandar sintoma para o braço, ou para o direito ou para o esquerdo. Então, ele pode ter tido, talvez, o problema cervical relacionado ao trauma, né, que a gente chama lesão em chicote, né? Na batida, o pescoço vai e volta com uma alta velocidade, pode até gerar uma fratura e até levar o paciente a óbito. Se foi uma lesão, né, pode ter sido uma contusão mais séria, gerou um bloqueio ósseo. Mas a parte de dor na perna, no caso, o que responderia mais seria a região lombar, que também poderia ter sido lesionada no acidente. Cleonice Silveira do Morrinhos ligou parabenizando o programa, excelente entrevista. Obrigado, Cleonice. Marlene Dias do Sintra quer saber se as dores na sola do pé podem ser provenientes do quê? Nós temos, por exemplo, nessa abordagem da osteopatia, eu tenho a inervação que vai para os pés, né, que vai chegar até os pés, é do último disco chamado L5, da quinta vértebra lombar. Ele fica entre a quinta vértebra lombar e o sacro, que seria esse disco aqui. Então, normalmente, sintomas que vão até o pé, por exemplo, eles costumam vir desse último disco. Então, aí vem um processo diagnóstico, né? Se numa ressonância a gente constata que existe uma lesão nesse disco, se o lado da lesão bate com o lado que o paciente sente a dor, né? E aí a gente faz um diagnóstico também no local ali, para ver se não é alguma coisa no próprio pé. Né? Feito esse diagnóstico, se a gente conseguir fazer a cadeia lesional, como eu disse no início, eu posso, às vezes, tratar a coluna do paciente ali, fazer uma manipulação, uma tração, e ele parar de sentir a dor no pé. Uhum. O Juscelino Araújo, do Vilagem do Lago 2, diz ele que tem problemas de coluna. Quando abaixa, sente dores fortes, tipo uns choques na coluna, né? O que é que deve ser? Qual o tratamento a fazer? Bom, o gesto que ele está colocando aí de abaixar, por exemplo, ele estaria forçando mais a região lombar. Né? E se automaticamente, após o movimento, eu tenho sintoma, pode ser alguma coisa que está encostando em alguma raiz nervosa, né? Que é o princípio que a gente, basicamente, parte dele. Né? Então, cabe também, como eu disse, uma investigação, você procurar. Se você procurar um profissional da área de osteopatia, com certeza ele vai te esclarecer isso com uma forma mais assim, detalhada. Se não, se você quiser procurar outros profissionais, é importante chegar realmente à causa. Pode ser realmente da coluna, né? A Valquíria de Oliveira, doutor, do bairro Círio dos Anjos, diz ela que sente muitas dores nas pernas, né? Pratica atividade física e o dia que não faz exercício, sente muitas dores horrorosas nas pernas, conforme ela coloca aqui. E as pernas ficam inchadas. Você já fez alguns exames e não deu nada. O que é que pode ser isso? Vou dar um exemplo clássico, por exemplo, às vezes a gente pega isso até em jovens, né? A pessoa vai começar uma caminhada e com pouco tempo que está caminhando, começa a dar um cansaço nas pernas. A princípio, a gente poderia levar a causa para a coluna. E tem outras estruturas que dentro da osteopatia, a gente sabe que fazem parte desse conjunto. Por exemplo, o músculo diafragma, né? No meio do diafragma eu tenho 3 estruturas importantes, uma delas que eu julgaria a mais importante das 3, que seria a aorta abdominal, que irriga, é a principal artéria que irriga os membros inferiores. Se o seu diafragma não funciona bem, ele por algum motivo, uma bronquite na infância, ou um trauma que você teve nas costelas e o diafragma parou de funcionar ou funciona pouco, né, você pode ter uma alteração desse fluxo de sangue que vai para as pernas. Então, na hora que você está caminhando, você exige da respiração e o diafragma ele não está funcionando. Então, acaba que o sangue não vai chegar
de forma correta nas pernas e acaba dando essa sensação de cansaço. Então, é muito simples a partir da hora que você tem uma avaliação detalhada e chega na causa. Então, normalmente, você trata um diafragma, libera as cúpulas, faz todo o processo de automatização dele, para ele voltar a funcionar, que é automático, através de manipulações de coluna e técnicas no próprio músculo, você consegue, desde pouco tempo, o paciente relata melhor, até às vezes de problemas relacionados até a vasos que começam a aparecer nas pernas, e às vezes faz um tipo de aplicação ali, e aí o vaso volta ou surge em outro local, e às vezes é o diafragma que está comprimindo a aorta abdominal. Doutor Cleuton, às vezes a dorzinha na coluna, o sujeito chega lá no balcão de farmácia, estou com uma dorzinha aqui, não, toma aqui o anti-inflamatório aqui que vai resolver seu problema. E aí, resolve ou vai estar criando outro problema maior ainda? Esse aí é o hábito, talvez eu diria, mais comum das pessoas, né? Então, o que a medicação? Na verdade, não é que é errado, mas o que acontece? Se você tem uma dor que está te incomodando, né, e você tomou, de repente, é o natural, as pessoas recorrerem a um analgésico, um anti-inflamatório ali, sem receita, e não melhorou, é interessante você raciocinar. O corpo continua te avisando que tem algo errado. Você tomou o remédio e não melhorou. Então, normalmente, 95% das dores que os pacientes queixam são desequilíbrios da biomecânica dos ossos, né, que é onde entra a nossa especialidade. Então, não que o paciente não tenha que tomar remédio. Claro que existem dores que realmente o paciente não tem nada a fazer, a não ser tomar remédio e fazer repouso, né? Então, o corriqueiro de ficar recorrendo a anti-inflamatórios para aliviar a dor não é correto. O importante é você avaliar o porquê dessa dor e tratar de forma definitiva. Né? Doutor Cleuton, Guilherme me avisou ali que nosso tempo já acabou. Muito obrigado pela sua participação. Coloque na câmera aberta. E Maurício, por favor. Eu vou fazer o sorteio do brinde agora. Eu quero que o senhor me ajude. Quem é que vai ser o sortudo ou sortuda que vai ganhar aqui, dentre as pessoas que ligaram participando, né? Vamos ver aí quem é que vai ser o premiado de hoje. Elias Ramos, do bairro Independência, telefone 3215, final 86. Olha só, Elias, que maravilha de brinde que você vai levar para casa, tá? A equipe de produção do Fala Doutor vai entrar em contato contigo. Ele fez alguma pergunta aí? Ele fez. É aquela do acidente, que ficou com o pescoço duro. Né? Eu vou fazer para ele também um brinde lá da clínica, uma sessão naquela poltrona que eu mostrei aqui. Sim. Para ele que ele faça uma massagem, de repente a gente conversa sobre o assunto dele também, né? Um brinde aí. Elias. Nossa aí. Maravilha, Elias. Pega então, o telefone aí. 2 brindes, tá? Esse da Minas Brasil e uma sessão lá com o Dr. Cleuton, tá? Parabéns. Dr. Cleuton, muito obrigado pela sua participação. Obrigado a você, Sucesso Afonso. cada vez maior. O programa Fala Doutor fica por aqui. Nosso próximo encontro é quarta-feira que vem. Boa noite e até lá.